Bom, boa noite a todos. Uma alegria para nós que nos encontramos aqui na igreja de São Martim, poder receber você. Seja muito bem-vindo, acolhido, abraçado por mim, pelo pastor Nelson, pelo pastor Alexandre. Embora o pastor Alexandre não esteja conosco aqui nesse momento, mas ele está em viagem, mas está conectado conosco. E tenho certeza também que já tem orado pelo evento que está acontecendo aqui nessa noite. Nós queremos, desde quando então nós idealizamos para que pudesse acontecer esse evangelismo, nós temos orado pelas pessoas que estariam conectadas nessa noite. E eu tenho certeza que Deus, de uma forma muito particular, tem visitado você. Vai estar aí ao seu lado, abrindo o seu entendimento, para que você possa compreender a santa e boa vontade de Deus para os dias em que nós estamos vivendo. Nós temos um tema muito atual. Nós iremos falar sobre as Escrituras Sagradas. Cada noite nós teremos um tema, mas hoje o tema específico para estudarmos nessa noite é sobre as Escrituras Sagradas. Amanhã à noite, pastor Nelson, meu amigo, que está aqui conosco, vocês já ouviram falar, já falou sobre o sorteio. No final aqui vai ser o momento que ele vai explicar da maneira como é que cada pessoa irá receber, mas nós agradecemos por você estar conectado. Acredito que alguns estejam deitados, outros estão assentados, alguns estão na televisão, alguns estão no sofá. Eu quero aproveitar, já que você de repente esteja sentado no seu smartphone, eu vou me assentar também aqui, me permita. Vou, nesse momento, dar a oportunidade para que você possa chamar aí seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seus amigos. Dá tempo de você dar uma respiradinha assim, falar, olha, meu querido, agora é hora de você deixar aí o jantar, vem para cá, se assenta aqui comigo aqui na poltrona, para que nós possamos assistir aqui o pastor Pedro. Vai ser um tema muito especial. Então, quero, nesse instante, dar esse momento para que você possa também convidar aí seus familiares, se assente aí, se acomode, porque tenho certeza que a palavra de Deus nessa noite irá falar ao seu coração. É como já temos sabido, a palavra de Deus é um livro tão amado, mas nós também conhecemos a história e durante um bom tempo esse livro foi extremamente perseguido. Foi alvo de muitas discórdias. Quantas pessoas foram mortas por amar a Bíblia? Quantas pessoas foram perseguidas por estudar a palavra de Deus? E você conhece perfeitamente, na Idade Média, a Bíblia foi colocada em praça pública e acenderam fogueiras e muitas Bíblias foram queimadas. E as pessoas que, de fato, declaravam ser fiéis à palavra de Deus e amar a Bíblia, acabaram também perdendo as suas vidas. Mas, amigos, nessa noite nós queremos estudar e eu quero pedir a Deus, e você sabe, esse livro é tão sagrado e especial que é impossível alguém conseguir compreender a palavra de Deus se ela não pedir a Deus para que abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que é que Ele está falando para nós. É uma carta de amor, é um livro sagrado, é Deus dizendo para mim e para você o que é que nós precisamos fazer. Portanto, não temos como nós estudarmos sem que primeiramente nós peçamos a Ele sabedoria, para que nós possamos compreender. Mas quero nesse instante mais uma vez lembrar você a hora. É hora de você chamar lá seu esposo, se ele estiver jantando, fala, olha, para aí a janta, vem cá, se assenta aqui comigo na sala. Se é a tua esposa que está fazendo a janta, chama lá, Dona Maria, vem cá, mulher, se assenta aqui, vamos ouvir. O pastor vai começar agora o estudo da Bíblia, vai abrir a palavra de Deus. É momento que você se assenta aqui para que nós possamos aprender. Chama seus filhos, manda aí um link para o vizinho, dá uma ligadinha para os conhecidos, para os familiares e fala, nós precisamos aqui nesses dias, nessa semana, nesses 15 dias, estarmos conectados nesse canal para nós aprendermos a palavra de Deus. Pronto. Já que você convidou, creio que você já deva ter acionado aí, ter ligado para muita gente, ter enviado aí um link. Eu vou então agora fechar os meus olhos, vou chamar você também que mais uma vez você feche os seus olhos, porque eu volto a falar a você, esse livro é um livro sagrado. É a palavra de Deus. Eu volto a dizer o que disse inicialmente, odiado por muitos, mas amados também por muitos. Esse livro tem um impacto tremendo na vida das pessoas que o leem. E eu quero então, nesse momento, convidar. É o único livro que nós lemos na companhia do autor. Todos os outros livros nós compramos, vamos para casa e o autor vai para a casa dele e você lê longe do autor. Mas esse livro não. Quando nós estudamos esse livro, nós estudamos na companhia do autor. E ele, consequentemente, é ele que abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a vontade de Deus. Então, eu vou convidar você para que nós possamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai, o Senhor é o centro, é a razão das Santas Escrituras. Nessa noite, Senhor, nós iremos abrir a Tua palavra. Quero te pedir nesse instante que o Senhor também nos acompanhe.
para que aonde as pessoas que estão conectadas nesse canal, que estão aqui acompanhando o estudo da palavra de Deus, nessa noite, aonde eles estiverem, também recebam essa bênção do Espírito Santo a compreender o que Deus quer falar para cada uma delas nessa noite. Abençoando a cada família, a cada pessoa, a cada amigo, a cada convidado, que o Senhor possa estar ao lado de cada um nesse instante, é o nosso desejo, é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, eu quero nesse momento falar a você, a Bíblia é a palavra sagrada de Deus revelada a cada um de nós. Muitas pessoas falaram muito bem da palavra de Deus, e assim, não eram pessoas que eram cristãs, mas pessoas que tiveram uma certa influência no mundo. Por exemplo, você já deve ter ouvido de Isaac Newton. Isaac Newton foi considerado como sendo o pai da ciência moderna. Era um cientista, filósofo, astrônomo. Ele foi a pessoa que descobriu a lei da gravidade. Sabe o que foi que Isaac Newton falou com respeito às Santas Escrituras? Ele disse o seguinte: considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja ela qual for. Veja, Isaac Newton foi um grande filósofo, foi o pai da astronomia, o pai da ciência moderna, e ele faz esse tipo de declaração. E entendo que Isaac Newton, como sendo também matemático, ele conseguiu compreender o valor da palavra de Deus para os dias em que ele estava vivendo. Robert Boyle, que esse é um físico, melhor, e químico também, ele foi que descobriu a lei de Boyle, e essa descoberta levou o seu nome, e é, na verdade, um dos grandes químicos da sua época. E a fortuna, o valor, o dinheiro que ele recebeu, muita parte daquilo que ele ganhou na sua vida, ele investiu na tradução da Bíblia para que muitas pessoas ao redor do mundo tivessem condições de poder entender o que é que Deus de fato queria para cada uma delas. Era um dinheiro que ele poderia ter usado para benefício próprio, mas ele entendia que quando mais as pessoas estivessem com as Bíblias às mãos, elas de fato teriam condições de poder saber o que é que Deus estava almejando para as suas vidas. Sir William, esse é um médico canadense, ele é considerado também como sendo o pai da medicina moderna. Esse homem, ele disse o seguinte: todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o propósito único de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Veja, esse médico falando com respeito da Bíblia, dizendo do valor, da importância que tem o ser humano, a sociedade, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, ter a palavra de Deus nas mãos para que ele possa compreender o que Deus de fato sonha para a sua vida. Mas eu quero terminar aqui sobre essas pessoas célebres, sobre esses homens importantes, sobre esses ícones que de fato passaram pela história, já não mais estão vivos, mas deixaram declarações com respeito ao valor da palavra de Deus. George Washington, você sabe que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, e Washington leva o seu sobrenome porque foi realmente um presidente extremamente respeitado enquanto estava vivo e durante o período que governou a América. Ele disse o seguinte: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Veja, George Washington fala que seria impossível. Alguém até poderia, na verdade, tentar governar bem, mas sem Deus e a Bíblia não teria condições de ter um governo eficiente e profícuo. Você já imaginou? Nós somos pais de famílias, somos cidadãos. Você que mora lá em Jaboatão, ou de repente você mora em Camaragibe, ou mora aqui na região de Moço da Ardinha, nós não teríamos também condições de entender o plano de Deus e viver uma vida correta diante do Senhor, se nós não tivéssemos nas mãos a palavra de Deus para que nós pudéssemos compreender o que o Senhor sonha para cada um de nós. Por isso, nesse momento, eu quero agora também dar uma pausa aqui para você. Você vai agora pegar a sua Bíblia lá na prateleira, não sei se ela está um pouco empoeirada, vai lá, pega um pano lá, dá uma tirada do pó, pega a Bíblia. Queria que nesse momento você me acompanhasse aqui com a sua Bíblia aberta. Não seria interessante nós fazermos esse estudo nessa noite se você apenas acompanhasse? Vai aparecer aqui na tua tela os textos da Bíblia, mas seria interessante que você tivesse também com a sua Bíblia aberta para você acompanhar, para você ver. E eu quero então convidar você, que você abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Veja o que é que Jesus fala para nós nessa noite. Livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Jesus está dizendo assim para mim e para você nessa noite, olha: bem-aventurado
aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Jesus está dizendo assim, olha, feliz, em outras palavras, feliz é aquele que tem nas mãos a palavra de Deus. Feliz é aquele que tem o privilégio de poder ter nas mãos as santas, sagradas escrituras. São as verdades divinas, a mensagem de Deus numa linguagem humana. E Deus, na verdade, deixou para mim e para você, para que nós pudéssemos compreender o que Deus sonha para mim, sonha para a tua vida, sonha para a tua família, sonha para os teus filhos, e Ele espera que de fato nós possamos amar essa palavra, para que nós possamos viver uma vida íntegra, uma vida correta, tanto socialmente como também diante do Senhor. Mas há uma outra parte da Bíblia, que é o livro de São João, capítulo 5, verso 39. Jesus foi um estudioso da Bíblia. Jesus incentivou as pessoas da sua época a amarem a palavra de Deus. Jesus, ele sempre, quando então esteve aqui nessa terra, ele esteve dizendo às pessoas do valor da palavra de Deus. E no livro de São João, capítulo 5, verso 39, São João, capítulo 5, verso 39, Jesus estava dizendo o que é que as pessoas poderiam encontrar, qual seria o benefício, qual é o privilégio que as pessoas teriam em ter as Bíblias nas mãos. E eu quero convidar você que está em casa, como você já pegou a sua Bíblia, mantenha ela aberta, abra no livro de São João, e agora é lá no Novo Testamento, o livro de São João, ali nos Evangelhos, capítulo 5, verso 39, o que é que você vai encontrar como benefício ao estudar? Lá no Apocalipse o Senhor estava dizendo, olha, feliz é aquele que tem a oportunidade de estudar a Bíblia, mas aqui agora Ele está dizendo, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja, Jesus estava dizendo o seguinte, bom, você quer encontrar salvação? Você quer ser salvo? Você quer um dia viver comigo na eternidade? Você quer ter o direito de comer do fruto da árvore da vida e estar ali ao lado de Jesus Cristo com Deus por toda a eternidade? Você precisa ser um estudioso da Bíblia. Você não pode deixar de examinar a palavra de Deus. E veja, ele fala assim, examinai. É interessante que você examine. Você não pode chegar e apenas pegar a Bíblia e não se dar o valor, a capacidade de pegar e realmente estudar com uma oração, de joelhos, clamando e pedindo, Senhor, por favor, abra o meu entendimento para que eu possa compreender o que o Senhor sonha para a minha vida. E ele fala assim, alguns erram por não conhecer as Escrituras, mas nós precisamos, na verdade, conhecer e amar a palavra de Deus para que nós possamos fazer aquilo que Deus almeja para cada um de nós. E veja, enquanto esteve aqui, nessa terra, Jesus, ele corrigiu uma classe de pessoas, e acredito que esse conselho e essa correção também pode se voltar para a tua vida, para a tua família, para você. Ele estava dizendo o seguinte, olha, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus estava falando para as pessoas que estavam naquele período, olha, vocês precisam estudar a Bíblia. Vocês estão errando porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Se vocês conhecessem, vocês não estariam fazendo o que vocês estão fazendo. E foi, na verdade, uma repreensão severa. Jesus falou, errais e não conhecer. E eu posso imaginar quantas pessoas hoje estão se perguntando, como é que eu posso encontrar o caminho da salvação? Como é que eu posso ser bom diante de Deus? O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor está falando, olha, porque você não está estudando a Bíblia. Ame a palavra de Deus, dedique mais tempo. Antes de sair para o trabalho, dedique alguns minutos ali com a Bíblia nas mãos, reflita, ore, clame. Quando você voltar do trabalho, de repente você está voltando para casa dentro do ônibus, e em vez de mexer no celular, dá uma paradinha, leva um Novo Testamento, ou no próprio celular você pode ali baixar o aplicativo da Bíblia e vai estudando, vai refletindo, vai deixando Deus falar ao teu coração, e eu tenho certeza que Deus vai lhe dando capacidade e condições para que você compreenda o que Deus sonha para a tua vida. A Bíblia que Jesus usava está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17. Jesus, e está aí na tua tela, e ele diz o seguinte, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Sabe qual era a Bíblia que Jesus usava? Os profetas, o profeta Isaías, os livros de Moisés ali, o Pentateuco, Jeremias, são esses livros que Jesus usava. E quando Jesus ia ao templo, ele tinha nas mãos ali o seu pergaminho,
e se valia desse pergaminho para que pudesse ensinar as palavras de Deus às pessoas que estavam lhe ouvindo. Veja, queria que você, amigo, parasse nesse instante ali, agora, e refletisse numa coisa. Pense numa coisa. Se o nosso Salvador, Jesus Cristo, veio a essa terra nos ensinar o caminho da salvação, e Jesus se alimentou, Jesus usou a Bíblia, Jesus se valeu da palavra de Deus para pregar, para ensinar as outras pessoas, nós não temos outra opção. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós temos nas nossas mãos, como eu comecei falando, alguns livros aí, de repente ainda estavam empoeirados, não sei, com uma teia de aranha, não sei se você correu lá e falou, olha, mulher, onde é que está minha Bíblia? E correu para um lado, para outro, para tentar encontrar, e de repente até não conseguiu encontrar, mas esse livro tem que ser o nosso livro de cabeceira. Esse livro precisa ser a nossa reflexão a cada manhã, a cada dia. Se nós queremos entender o que Deus de fato almeja para a nossa vida, nós precisamos amar mais a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Jesus ainda disse no livro de Mateus, capítulo 7, o verso 12, você pode aí manter a sua Bíblia aberta. Jesus disse o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus estava ali então falando das leis e dos profetas. E eu volto a falar a você, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e foram escritos por Moisés, Isaías, Jeremias, aqueles livros que estão ali no meio da Bíblia, no Antigo Testamento, que também foram realmente deixados por Deus para que eles pudessem escrever e falar ao nosso coração hoje. Agora, eu já ouvi muitas pessoas falarem o seguinte: não, pastor, esse livro foi o homem que escreveu. Eu não amo a Bíblia porque foram homens que escreveram. Se fosse o próprio Deus que tivesse escrito, mas eu queria nessa noite apresentar a você o que a Bíblia mesma fala a respeito dela. E lhe digo uma coisa: a Bíblia não precisa de advogado. Ela mesma defende a ela mesma. Ela mesma advoga a autenticidade nela mesma. Ela não precisa que eu ou você defenda o valor dela ou a autoridade dela divina. Ela não precisa. Ela mesma, você quer ver? Ela mesma falando dela. Veja o que a Bíblia fala lá em livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz o seguinte, olha: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Preste atenção na última parte. Seu José, Dona Maria, seu Antônio, dá uma olhadinha agora na tela aí, ou então para a sua própria Bíblia, veja lá, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, seu Francisco, olha, veja bem, o que é que diz o último texto aí, ou a última parte do texto da Bíblia aí, olha: movidos pelo Espírito Santo. O homem não escreveu o que ele quis, o homem não estava falando numa linguagem humana, de repente os autores que você já leu na Bíblia, escreveram de fato o que ele tinha na mente, mas a palavra de Deus, veja, quem escreveu esse livro sagrado, e deixe-me pegar aqui, porque eu gosto de tê-la nas minhas mãos, como pastor, eu não tenho autoridade nenhuma se eu não tiver a Bíblia nas minhas mãos. A autoridade que tenho para pregar é o que eu tenho na palavra de Deus, é por isso que gosto e amo a Bíblia, gosto de ler sempre. Veja, a palavra de Deus diz de que estes homens foram movidos pelo Espírito Santo. Esses homens foram usados por Deus, o Espírito Santo acompanhou todo o processo, o Espírito Santo estava ao lado deles ali para que eles pudessem escrever, e fez com que eles tivessem uma mente clara e colocaram em papel ali, claro, naquela época não era papel, era couro, pergaminho, papiro, e colocaram ali no seu papiro, no seu pergaminho, as palavras que Deus de fato queria que nós hoje pudéssemos ter nas mãos para recebermos a salvação em Jesus Cristo. E na verdade, Deus inspirou cerca de 40 homens, entre agricultores, pescadores, eram pastores de ovelhas, reis, rainhas, entre outros monarcas. Foram pessoas que receberam nas mãos a oportunidade de poder entender e revelar para nós. Eu diria, é um privilégio. Foi um privilégio para essas pessoas terem recebido das mãos de Deus uma verdade para ensinar para mim e para você hoje. Imagine você tendo a oportunidade de falar para outras pessoas o que Deus revelou para você, para que outras pessoas pudessem ter o direito da vida eterna, da salvação. E falo para você uma coisa aqui, olha: há quantas pessoas que estão vivendo no nosso mundo e não sabem nem por que estão aqui. Esse momento que vivemos tão sofrido de isolamento, de pandemia, que ficamos trancados dentro de casa,
Eu vi tantas pessoas falarem tanta besteira, olha, o mundo vai se acabar com essa pandemia, vai bater um meteoro aqui, vai dizer, amigo, se você, eu quero fazer um desafio a você, nós estamos começando uma série, eu já disse a você, estamos começando aqui uma série, estamos começando hoje, queremos ir até dia 20 de setembro, todas as noites, a partir do mesmo horário, nesse canal, e você vai entender que Deus tem um plano para a tua vida, e veja uma coisa, esse mundo não vai acabar dessa forma não, creia, a Bíblia fala sobre isso, nós vamos mostrar para você. Esse mundo não vai acabar com um meteoro, não vai ser pandemia, não vai ser epidemia, não vai ser isso, não vai ser guerra, não vai ser bomba atômica, não vai ser nada disso. A Bíblia garante para mim e para você, e eu quero mostrar para você nesse percurso, nessa caminhada até o dia 20, que Deus um dia vai voltar a essa terra para colocar um ponto final na história do planeta Terra. Claro, a palavra de Deus nos apresenta isso, não são as minhas palavras. A Bíblia fala ainda, qual é a fonte para nós podermos encontrar essas verdades? Qual é a fonte? E está lá no livro de João, capítulo 17, verso 17. Veja o que a Bíblia diz no livro de São João, capítulo 17, no verso 17. A Bíblia diz o seguinte: santifica-os na verdade. O que é que a Bíblia diz aí, São Antônio? Dona Maria, a senhora que está com a Bíblia nas mãos aí, o que é que a Bíblia diz? A palavra de Deus é a verdade. Não é a minha palavra, não é a palavra do seu vizinho, não é a palavra do que mora em cima no prédio, não é a palavra do que mora embaixo, não é a palavra do que mora na frente, não é a palavra do Uber, do táxi, não é a palavra dessas pessoas. A Bíblia está dizendo que a verdade está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Santifique a tua mente, a tua visão, o teu coração, o teu filho, a tua filha, a tua esposa, a tua família. Você vai ver uma coisa, se você dedicar tempo na tua casa para você estudar a palavra de Deus, você verá que a tua família vai crescer em todos os aspectos, vocês vão estar mais unidos, vão aprender a se amar mais, vão aprender a se respeitar mais, será uma família que terá mais confiança um no outro, vai haver um respeito para com as outras pessoas, é o que a palavra de Deus faz conosco. Veja, é por isso que ele fala que nós devemos de fato o santificar. E mais, eu vou deixar que a Bíblia fale dos benefícios dela para a minha vida e para a tua vida e para a tua família. Você vai abrir agora no livro de 2 Timóteo, é lá no Novo Testamento, capítulo 3, o verso 15 e o verso 17. 2 Timóteo tem o primeiro, você vai para o 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 15, o verso 16 e o verso 17. O apóstolo Paulo, teólogo, capaz, poliglota, falava diversas línguas, uma das mentes privilegiadas que nós encontramos na Bíblia, o apóstolo Paulo aconselhando o seu filho na fé, Timóteo, que era um pastor de uma igreja, o apóstolo Paulo disse o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, o verso 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé, em quem? Em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, olha Timóteo, você aprendeu desde pequeno, você sabe da Bíblia desde pequeno, então você precisa cada vez mais se firmar nesse livro, nessa palavra, porque é desde pequeno que você aprendeu, e essas palavras vão te conduzir para a vida eterna em Jesus Cristo. E veja, ainda seguindo, ele continua falando, fortalecendo a ideia em Timóteo para que ele pudesse amar a Bíblia. Paulo queria, na verdade, dizer para Timóteo, queria discipular, mostrar, instruir para que Timóteo pudesse ser um grande pregador do Evangelho, e ele estava dizendo o seguinte, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus, Timóteo. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo estava dizendo a Timóteo, para mim e para você, para mim e para a tua família nessa noite, olha, toda a Escritura é inspirada. Eu creio que você já deve ter ouvido falar, teve pessoas... E você sabe perfeitamente que existe o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Basicamente, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico, grego e aramaico. Jesus falava em aramaico. Mas veja uma coisa, Jesus estava falando para Timóteo que toda a Escritura, não é só o Antigo Testamento, o Novo Testamento também. E tem gente que ama mais o novo, bom, amar até pode, mas você não pode deixar de lado, desacreditar. Você não pode falar que não tem valor. É necessário que você de fato diga que tem valor, creia, coloque a tua fé, a tua confiança. Você ame tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E veja, as duas partes se complementam. O Antigo Testamento, Isaías fala do nascimento de Jesus, e quando é no Novo Testamento, então agora se dá o nascimento de Jesus Cristo. E há tantas profecias que foram feitas pelos profetas no Antigo Testamento, e também se cumpriram agora no Novo Testamento. Portanto,
Portanto, não tem como você falar, bom, é só o Novo Testamento que é inspirado, é só o Antigo Testamento que... Não temos como. Toda a Bíblia, e Jesus mesmo está falando que toda a Bíblia é inspirada por Deus e tem esses benefícios para as famílias, para as pessoas que a estudam. Sabe por quanto tempo, amigo? Você sabe por quanto tempo a palavra de Deus terá valor? Creia você. É por isso que você vai ter que amar. É por isso que você vai ter que aprender a estudar. Você vai ter que aprender a ter uma afinidade com ela, ter um relacionamento mais próximo, se você ainda não tem. Se você tem a tua Bíblia lá na prateleira, se ela está lá empoeirada, se ela está lá, sei lá, jogada, se ela está escondida, se ela está dentro do baú, tira, coloca em cima da mesa, fala, mulher, vem cá, a gente precisa estudar esse livro, vem cá, marido, vem cá, a gente tem que amar essa palavra, porque o pastor lá disse na igreja que esse livro, veja o que é que a Bíblia diz, Mateus capítulo 24, verso 35, veja o que é que a Bíblia diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E o livro de Isaías, completando esse pensamento, 40 verso 8, diz assim, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Deus estava dizendo para mim e para você nessa noite, é o que você vai dizer para a tua esposa e também para o teu esposo, ó, diga para ela, ou para o teu filho, para a tua filha, não sei, para o teu vizinho, para a tua vizinha, para as pessoas que você quer um dia encontrar lá no céu, você vai falar o seguinte, olha, você tem que amar a Bíblia, tira lá do baú, tira da prateleira, tira lá dentro do guarda-roupa, tira dentro da gaveta, tira onde tiver, coloca em cima da Bíblia, você precisa amar esse livro, porque lá no céu, quando nós estivermos lá, as palavras de Deus terão valor eterno. Veja, Deus, Jesus Cristo, enquanto esteve aqui nessa terra, ele levantou, ele exaltou o valor da palavra de Deus, dizendo que até na eternidade nós estaremos lá estudando a palavra do Senhor. E veja, Mateus ele fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras nunca passarão. Portanto, é por isso que nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que realmente ter um valor especial para com esse livro. Jesus pronunciou uma bênção. Jesus pronunciou uma bênção sobre aqueles, porém, que estudam a palavra de Deus. Jesus pronunciou uma bênção. Ele, porém, respondeu o seguinte, ele disse, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Pronto, eu quero aqui agora chamar a tua atenção. Compreenda uma coisa. Compreenda uma coisa. Você não pode apenas ouvir. Eu não sei se eu estou até pedindo demais para você, mas é um conselho que a Bíblia nos fala. Nós não podemos apenas ouvir. Você vai passar aqui esses dias conectados, ligado, ouvindo, aprendendo. Amanhã à noite vai ser o pastor Nelson que vai estar aqui falando sobre a salvação, um tema maravilhoso, um tema excepcional. É um tema que de fato vai mexer também com o teu coração. Na terça-feira o pastor Alexandre vai estar aqui apresentando um outro tema, mas veja uma coisa, você não pode apenas ser ouvinte. Você precisa também ser praticante, você precisa guardar, você tem que deixar que essa palavra conduza a sua vida. É por isso que eu falei para você no começo, esse livro não pode ser lido sem colocar o joelho no chão. Esse livro não pode ser lido sem que você se debruce diante do autor desse livro e fale, Senhor, por favor, me dê forças para que eu possa praticar, eu não posso ser apenas ouvinte, eu já ouvi quantas vezes, eu já ouvi tantos sermões, já ouvi tantas pessoas falar desse livro, mas a partir de agora, eu preciso ser um praticante da palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, veja, Jesus está dizendo lá no livro de São Lucas, capítulo 11, verso 28, felizes ou bem-aventurados são os que ouvem as palavras e aguardam, é guardar no coração para que você possa praticar o que Deus está pedindo para você. Veja, como é que nós temos que estudar a Bíblia? Como é que Jesus estudava a Bíblia? São Lucas capítulo 24, verso 27. São Lucas capítulo 24, verso 27. Como é que Jesus estudava a Bíblia? Era da seguinte maneira, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Jesus pegava ali em Gênesis, e depois ia ali pelo Pentateuco, chegava em Isaías, passava por Salmos, ia para Jeremias, ia para Daniel, chegava no Novo Testamento, e Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai para o livro de Atos, e vai falando, e na verdade, Jesus então agora passava por toda a Bíblia para construir uma verdade. Não se constrói uma verdade apenas com uma parte da Bíblia, não é assim.
A gente constrói uma verdade estudando uma parte, estudando outra, estudando uma outra. Isso vai fazer com que, de fato, a palavra de Deus nos revele, nos mostre o que nós precisamos fazer para os nossos dias. Vejam, eu quero já, nesse momento, já terminando, contar a você, eu fui pastor numa região da Bahia, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. O delegado daquela cidade é Dr. Deraldo. Na época, e ele é um adventista, ele hoje é deputado federal em Salvador. Dr. Deraldo, como sendo delegado daquela cidade, eu morava na cidade de Barreiras, que era 90 quilômetros. O doutor Deraldo chegava para mim e falava: pastor, quando o senhor vier aqui à cidade de Luiz Eduardo, não deixe de vir a Luiz Eduardo sem que você passe na minha delegacia, para que você possa pregar para os presos que estão aqui. Eu falava: mas doutor Deraldo, assim, por que é que o senhor está pedindo para que eu pregue? Ele fala: pastor, eu vou lhe explicar. Sabe por quê? Porque, olha, veja uma coisa. A partir do momento que eu entendi o valor da palavra de Deus, que eu não só me alimento da palavra, mas eu também prego para os presos que estão lá, o índice de fuga que se dava aqui na minha delegacia caiu para zero. Os presos já não querem mais fugir, os presos já não são mais violentos. Eram homens que entravam aqui e era terrível controlar esses homens, mas a partir do momento que eu passei a explicar e dar a palavra de Deus nas mãos dele e chamar as pessoas para que pudessem vir pregar aqui, a vida desses homens me parece que elas começaram a mudar. E eu me lembro, veja, quantas vezes eu estava na igreja, doutor Deraldo colocava todo mundo dentro do camburão, os presos que estavam ali, e ele sabia quem colocar, levava, entrava na igreja, os policiais ficavam na porta da igreja, eu estava pregando aqui, ele se assentava mais ou menos no meio da igreja, e os presos ouviam a palavra de Deus. E eu me lembro que fiz casamento, fiz batismo, quantas vezes entrei dentro da cela para aconselhar, vi aqueles homens chorando, quantas vezes os vi saindo e voltando para a vida, para a sua família, e os filhos vinham até a porta para abraçar o pai, aqueles que acabavam saindo da prisão, e eu pude ver com os meus olhos o poder que a palavra de tem, o impacto que tem na vida daquele que de fato se vale de estudar a palavra de Deus. É completamente diferente de você dar um livro de história, um livro de geografia, um livro de matemática, um livro de português. Não, esses livros não causam nenhum impacto na vida de ninguém. Mas quando você coloca a palavra de Deus nas mãos das pessoas, a transformação, se ela abrir o coração, Deus, através da sua palavra, ela molda, ela transforma, ela de fato nos fala, porque não é um livro inanimado, é um livro vivo. Porque o autor desse livro está vivo, ele nos acompanha através do Espírito Santo. Ele está aí ao seu lado agora, pode ter certeza. Você pode ter certeza que ele nesse momento está aí na tua companhia, ao seu lado, lhe acompanhando, abrindo o teu entendimento, chamando a sua atenção para alguns pontos. As palavras que eu não consegui falar nessa noite para alcançar o teu coração, é ele que está levando você a entender o sonho dele para a tua vida com respeito à palavra de Deus. E eu quero terminar já logo agora, e vou chamar aqui os rapazes e as moças para cantarem, mas eu não posso terminar sem fazer um convite a você. Eu preciso fazer um convite a você. Você precisa amar esse livro, amigo. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, pegue a sua também. Vá lá, pegue a sua Bíblia. Deixa eu chamar você, pegue a sua Bíblia e repita comigo assim. Mesmo que você agora não tenha vontade de dizer o que eu vou dizer, você precisa pegar esse livro aí. Pegue esse livro e você precisa dizer o seguinte: olha, eu preciso amar esse livro, porque esse livro é a palavra de Deus. Você precisa amar. Você vai ver que a sua família será diferente. Você vai ver que os seus filhos serão diferentes. Você vai ver que toda a sua casa vai viver de forma diferente. Alguns, eu já vi no meu tempo de ministério como pastor, quantas pessoas que eram dependentes, escravas de vício, e depois que passaram a estudar a palavra de Deus, mudaram por completo. Casamentos que estavam quase acabando, depois que passaram a estudar a Bíblia, se renasceram, o amor voltou a existir. Havia tanta infidelidade, havia tanta discórdia, quantas famílias eram agredidas, mas depois que passaram a estudar a Bíblia, a vida mudou por completo. É por isso que eu quero terminar nessa noite fazendo um convite a você. Mais uma vez, pegue a sua Bíblia e repita comigo. Repita comigo, pode repetir, repita aí, eu não estou ouvindo você repetir, repita. Eu preciso amar esse livro porque esse livro é a palavra de Deus. Repita comigo. Eu preciso amar esse livro porque esse livro é a palavra de Deus. Faça isso. Tenha certeza, se você fizer isso, consequentemente, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua vida, a tua família, e você será, de fato, uma família que vai poder dizer: eu vivo uma vida feliz.
Que Deus te abençoe nessa noite. Ame a palavra de Deus e você verá os resultados na sua vida. Experimente isso. Eu peço a Deus nessa noite que Ele te abençoe. Amém. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Tua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar pra completar o que começou. Tua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém. Nós vamos então, nesse momento, aonde você está aí na sua casa, você vai fechar os seus olhos, vai pegar a sua Bíblia mais uma vez, vai segurar nas mãos. Nós iremos orar a Deus, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, que Ele conduza a nossa vida. E creia, a maneira que Deus quer conduzir a sua vida é através desse livro, é a palavra dEle, é a maneira que Ele nos conduz. Tudo o que está revelado aqui é para o nosso benefício, é para a nossa salvação.
Se você almeja receber a salvação, se você quer ter uma família feliz, quer estar um dia com Cristo no céu, você precisa amar esse livro aqui, é a palavra dele. Portanto, eu vou convidar você agora, nesse instante, a fechar os seus olhos e nós vamos pedir a Deus que Ele nos dê força cada dia para que nós possamos amá-la cada vez mais. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, a nossa gratidão, Senhor, nessa noite, porque, embora distantes, nós podemos sentir que o Senhor está ao nosso lado, aonde nós nos encontramos nesse momento. A Tua palavra é um livro sem igual, não tem comparação. É a palavra de Deus viva nos nossos dias atuais. Ela nos molda, ela nos corrige, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos aconselha, ela nos mostra o caminho da salvação, ela renova dentro de nós a esperança, ela fortalece a nossa fé. Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós queremos pedir, Senhor, a todas as pessoas que estão conectadas, aqueles que estão segurando a sua Bíblia nesse momento, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Se nessa noite, Senhor, tem alguém que precisa ter um milagre, uma bênção especial na vida, uma transformação, se alguém tem orando para que alguém se receba cura ou lhe seja liberto de algum mal, em Teu nome, nessa noite, nós clamamos pedindo a Deus que essa família, que essa pessoa possa receber em Teu nome. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.